Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto essencial para quem sonha em ter suas próprias colmeias ou para quem já está começando nessa jornada. Vamos falar sobre os erros mais comuns na apicultura. Aqueles que podem transformar um sonho incrível numa baita dor de cabeça. E o mais importante, como fugir deles. Sabe aquela imagem que a gente tem da apicultura? Um hobby super tranquilo, potes e mais potes de mel dourado como recompensa? Pois é, a realidade pode ser bem diferente. Na verdade, é uma prática que exige bastante. E olha só que dado forte. Muitas colmeias de quem está começando não passam dos primeiros 2 anos. Então a gente vai entender direitinho por que existe essa distância entre o sonho e a realidade e o que fazer para garantir que as abelhas prosperem. Para a gente entender esses desafios, nosso papo vai ser dividido em 5 partes, ok? Primeiro, a mentalidade do turista, depois, os erros essenciais de manejo do dia a dia, aí a gente parte para as ferramentas para o sucesso, a lacuna de conhecimento e, por fim, vamos traçar o caminho a seguir. Vamos começar então pelo começo de muitos problemas, a mentalidade. Pode acreditar, antes de qualquer técnica é a forma de encarar a apicultura que vai dizer se vai dar certo ou não. E aqui surge uma figura interessante, o apicultor turista. É um termo perfeito para descrever aquele erro clássico de tratar o apiário como se fosse uma casa de praia, sabe? Aparece lá umas 2 ou 3 vezes por ano e acha que vai encontrar tudo perfeito e muito mel. A verdade é que as abelhas precisam de um cuidador, de um guardião e não de um visitante. Então, é bom tirar da cabeça aquela ideia de que a apicultura é dinheiro fácil. Isso é uma ilusão bem perigosa, sabe? Muitas vezes a gente vê vídeos por aí prometendo rios de dinheiro com pouco trabalho. Mas a regra é clara: o retorno que se tem é um espelho do cuidado e da dedicação que se coloca ali. Agora vamos ver como essa mentalidade de turista acaba virando erro na prática, lá no manejo do dia a dia com as colmeias. É bem aqui que as boas intenções podem ir por água abaixo. O sucesso aqui depende de um ciclo, sabe? Um ciclo de cuidados que não para. Primeiro de tudo, inspeções regulares, pelo menos a cada 15 dias, para ver se está tudo bem com a colmeia. Depois, a alimentação, que é crucial, principalmente na entre-safra, quando falta flor e, consequentemente, comida para elas. Terceiro, o controle de pragas, como formigas. É uma batalha constante. E, por último, cuidar da casa delas, da colmeia em si. Negligenciar qualquer um desses pontos pode ser fatal. E as consequências de não fazer isso são bem sérias. Um dos piores erros é tirar todo o mel e não dar um alimento no lugar. Imagina só, é como esvaziar a despensa de uma casa antes do inverno. A fome pode simplesmente acabar com uma colônia inteira, sem nem falar dos ataques de formigas, das doenças que se espalham ou das abelhas irem embora. Bom, já falamos da mentalidade e do manejo. Agora vamos para as ferramentas. E não é só sobre o macacão de proteção, não. A gente vai falar de equipamentos que realmente impulsionam a produtividade da colmeia. Pode até parecer óbvio, mas ter um bom equipamento de proteção, o famoso EPI, é a primeira ferramenta para o sucesso. O medo de levar picada faz com que a pessoa trabalhe com pressa, cometa erros. Já a confiança que um bom macacão lá, isso permite trabalhar com calma, tomar as melhores decisões e, vamos combinar, curtir o processo de verdade. Agora um fato impressionante que muda a nossa perspectiva. Para produzir um único quilo de cera, as abelhas precisam consumir entre 6 e 7 quilos de mel. Pensa só nisso, a cera é um produto caríssimo para elas em termos de energia. É exatamente por isso que usar uma ferramenta como a cera alveolada é uma virada de jogo. Quando a gente dá a base do favo já pronta, a gente economiza uma energia gigantesca das abelhas. Energia essa que vai ser usada para produzir mel. É um atalho que pode aumentar a produção em até 20%. Nada mal, né? E além da cera, outras ferramentas bem simples fazem uma diferença enorme. A tela excluidora, por exemplo. Ela impede a rainha de botar ovos onde vai o mel, mantendo o mel puro. Outra coisa, trocar os favos velhos. Isso é essencial, porque favos muito antigos diminuem o tamanho e a produtividade das abelhas. São esses detalhes que separam o amador do profissional. Então, todos esses erros que a gente viu, a mentalidade errada, os problemas de manejo, a falta das ferramentas certas, eles todos apontam por uma única causa. Vamos agora para o coração do problema, a falha que impede o sucesso. A principal causa de morte de abelhas na apicultura brasileira não é uma praga, não é o clima, é a falta de informação. É uma frase forte, mas é a pura verdade. A apicultura é ciência, é um negócio. Tratar só como um passatempo rústico é a receita para o fracasso.
Olhem só esses números, que impressionante! Uma colmeia comum, com uma genética qualquer, produz ali em média uns 15 quilos de mel por ano, certo? Agora, se a gente usa uma rainha selecionada, de uma linhagem produtiva, esse número pula para 60 quilos. 60 é 4 vezes mais produção, e isso só com conhecimento básico de genética. Fica claro, né? Conhecimento aqui se traduz diretamente em produção. E o conhecimento não é só sobre a biologia das abelhas, não. Vender o mel pelo mesmo preço do vizinho é um erro clássico de amador. Um profissional calcula todos os seus custos: combustível, mão de obra, material, tudo. Para quê? Para definir um preço que realmente dê lucro. Sem essa visão de negócio, a apicultura vira um hobby bem caro. Bom, a gente já viu os problemas, já entendeu a causa principal, então qual é o caminho? Como é que se transforma essa paixão pelas abelhas em algo que realmente dá certo e é sustentável? A solução, no fim das contas, é transformar aquele entusiasmo do começo em prática bem informada. O sucesso se baseia em 4 pilares. Primeiro, ser um guardião dedicado e não turista. Segundo, dominar o básico do manejo. Terceiro, investir em ferramentas que te deem mais eficiência. E o mais importante de todos, ser um eterno aprendiz, sempre buscando mais conhecimento. No final, ter sucesso na apicultura é uma escolha. E a pergunta que fica é essa: quem é o apicultor do futuro? Um simples extrator de mel ou um verdadeiro guardião das abelhas? A resposta para essa pergunta vai definir não só o sucesso de cada um, mas o futuro dessa atividade tão fascinante. Obrigado por acompanhar esta análise.